Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder participar de um culto como esse, ó Pai. De ouvir a tua palavra, de com liberdade podermos adorar ao Senhor, ó Deus, com conforto. Nós te louvamos, Pai. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos dê graça para conhecermos mais a Jesus Cristo, para conhecermos a obra que o Senhor fez por nós. Trabalhe em nossos corações para que os nossos corações sejam cada vez mais inclinados a amar ao Senhor acima de todas as coisas, ó Pai. Mova os nossos corações e nos mostre, ó Deus, o quanto é importante a nossa dedicação ao Senhor, Pai. Mostra para a tua igreja o quanto nós devemos, ó Deus, nos envolvermos com o Senhor, como nós acabamos de ler, que nós devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, Pai. Faz esta obra em nós, nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês se lembram de um filme que ele foi passado em 1985, depois ele continuou sendo passado várias vezes na televisão? Era um filme de terror chamado A Coisa. Boa parte não vai se lembrar. O filme A Coisa é sobre um iogurte de marshmallow. Que é... O iogurte ele era um tremendo sucesso comercial. Todos estavam amando aquele iogurte. E os mercados, as pessoas estavam invadindo os mercados para comprar o iogurte. Todo mundo queria comer o iogurte. Os consumidores estavam viciados no produto, neste iogurte de marshmallow. E aí o filme vai mostrar que, na verdade, o iogurte era uma coisa. Era um extraterrestre. E quanto mais a pessoa comia o iogurte, mais aquele extraterrestre, aquela coisa, aquele terror se apossava da mente das pessoas para dominar as pessoas, porque o alvo do iogurte era dominar a terra. Eu acredito que esse filme foi feito para atacar os gordinhos. Se o seu filho ele está acima do peso e gosta de iogurte, põe esse filme para ele ver. Nunca mais ele vai querer comer iogurte. O próximo que vai sair é as coxinhas assassinas, viu, Alca? Mas, quando eu olho para um filme como esse, eu percebo que a idolatria, ela funciona dessa forma na Bíblia. A idolatria, ela encanta as pessoas. Lembrem-se que Adão, ele desobedeceu a Deus por um fruto proibido. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Nós vamos perceber em toda a Bíblia que, no início, a idolatria, ela encanta e as pessoas ficam fascinadas, envolvidas. Só que quanto mais elas se envolvem com o ídolo, mas elas são consumidas pelo ídolo. Mais aquele ídolo começa a tomar conta da pessoa, até acabar com a pessoa. Nós vamos ver nesta noite que os falsos deuses,
eles nos prometem satisfação completa, mas no final, nós somos consumidos vivos por eles. Mas nós vamos aprender também que ao nos alimentarmos de Cristo, nós somos saciados eternamente. Os falsos deuses nos prometem satisfação completa, mas no final eles nos consomem. Agora, ao nos alimentarmos de Cristo, nós somos saciados eternamente. O título desta noite é Alimente-se do pão vivo, ou seja, comido pelos ídolos. Eu dividi o texto em duas partes. Em primeiro lugar, Deus ordena ao seu povo que o seu povo o ame. Deus nos ordena a amá-lo. É uma ordem amar. Verso de número 4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto ele é considerado pelos judeus como o texto mais importante das Escrituras. É o Shema judaico. Eles repetem até hoje esse texto 2 vezes, pelo menos, todos os dias. Eles repetem esse texto 2 vezes ao dia. O significado: nosso Deus é o único Senhor. Quando Deuteronômio foi escrito, faltava 40 dias para o povo de Israel entrar na terra prometida. Já havia 40 anos que eles tinham saído do Egito, da escravidão do Egito, e agora faltava-se 40 dias para que eles entrassem na terra prometida, e Moisés, inspirado por Deus, escreve esse livro para instruir o povo de Israel que o nosso Deus é o único Senhor. E o que isso significa? Significa que Deus é infinito, é perfeito, é autossuficiente, autoexistente, único e verdadeiro. Esse texto também fala para o povo de Israel como Deus deseja ser amado. Como Deus quer ser amado. Verso de número 5. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. O que Deus está dizendo aqui é que Ele só aceita que nós nos relacionemos com Ele através de um relacionamento de amor. Ele não quer que nós nos relacionemos com Ele de outra forma, por interesses, por barganha, apenas por amor. Esse texto diz que Deus exige que nós o amemos. É uma ordem. Deus exige que nós o amemos. Para nós deve ser um prazer constante pensar em Deus, falar sobre Deus, falar com Deus e servir a Deus. É assim que Deus quer que nós o sirvamos. Quando Ele diz com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, Ele está dizendo que o nosso amor deve ser com toda intensidade. Devemos ver Deus como o melhor de todos os seres, o mais esplêndido e bondoso, o nosso Pai amoroso, o mais generoso de nossos amigos. Como devemos amar a Deus? Com intensidade, com todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças. O que isso quer dizer? Que nós devemos amar a Deus com um amor sincero, intenso, fervoroso, com total entrega e acima de qualquer criatura. Nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Matthew Henry, ele diz o seguinte: não devemos amar nada além de Deus. Mas como? Então eu não posso amar o meu filho, minha esposa? Pode. Ele vai dizer como? A não ser o que amamos por Ele. Nós devemos amar o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos filhos, porque amamos a Deus. Por amarmos por Ele, por amarmos a Deus, nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. É por amarmos por Ele e em obediência a Ele. Marcos 12, 30, ele lhe dá uma outra
uma outra versão desse mesmo texto de Deuteronômio. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma. E aí ele acrescenta algo aqui: de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amar a Deus com todo o nosso entendimento significa que devemos procurar conhecê-lo, aprender sobre ele, estudar sobre ele, buscar conhecer mais a Deus através da palavra, através do ensino e através da oração. Amar a Deus como pessoas que enxergam bons motivos para amá-lo. Amar a Deus não é algo ruim. Nós temos que olhar e enxergar vários motivos e bons motivos pelos quais nós devemos amar a Deus. E que é importante amarmos a Deus porque nós seremos beneficiados por amarmos a Deus. Quando Moisés diz: o Senhor, nosso Deus, é o único, sabe o que ele está dizendo? Qualquer outra coisa que se coloque como um Deus é um falso Deus. Só existe um, o Senhor é o único Senhor. O único. Agora, a nossa sociedade está cheia de deuses. E deuses que estão lutando pelo amor dos corações dos homens. O conforto, por exemplo, é um Deus do nosso século. O sucesso, a segurança, a honra, o status, o prazer. E nós percebemos quando estas coisas, elas se tornam deuses no coração das pessoas, quando nós mexemos com elas. Por exemplo, atacar a devoção de uma pessoa, que uma pessoa tenha um falso Deus, é correr o risco de vê-la rosnar, quando não morder a gente. Por exemplo, quer ver uma pessoa rosnar? Diga para ela que o que ela vem fazendo está errado. Você está atacando o ídolo do coração dela. Diga que o relacionamento que ela está envolvida é pecado. Diga que ela precisa baixar o nível social dela. Às vezes, você vai orientar uma pessoa que está passando por um problema financeiro, mas ela gosta, ela quer manter o status, mesmo estando em crise financeira. E aí você fala para ela que ela precisa baixar o nível. Ah, ela mostra os dentes para você. Quando não, ela te morde. Tem umas ovelhas que têm dente. Né? Diga que ela precisa deixar o emprego. Que o emprego que ela está envolvida, talvez tem coisas erradas ali, ou que está tirando ela da presença de Deus, e ela vai mostrar os dentes para você. Diga que ela não pode comprar como ela tem comprado. Diga que ela precisa esperar em Deus. Diga para ela que Deus pode não fazer o que ela está pedindo para Deus. E ela vai mostrar os dentes para você. Esses falsos deuses, eles têm falsas promessas. E eles vão nos consumindo. Eles vão nos minando. Existe um autor de livros de ficção, David Foster Wallace. Ele, um ateu convicto, e ele se suicidou há pouco tempo. Olha o que ele diz, um ateu. Se você cultua dinheiro e posses, se eles são o que te faz atingir o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Cultue o seu corpo, e beleza, e sensualidade, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de vezes antes deles finalmente sentirem pesar por você. Ele continua. Cultue o poder. Você vai acabar se sentindo fraco e com medo. E você sempre precisará de mais poder sobre os outros para anular o seu próprio medo. Cultue o seu intelecto. Sendo visto como inteligente, você acabará se sentindo idiota, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Os deuses deste mundo, os ídolos deste mundo, eles vão consumir a pessoa. Se uma pessoa está envolvida com a estética, a gente vê na internet fotos de pessoas que começaram a fazer uma plástica, depois fez mais uma, e está irreconhecível agora.
Você não consegue mais reconhecer a pessoa. É o que ele está falando. Quando uma pessoa, ela cultua a beleza, ela sempre se sentirá feia. Se ela cultua o dinheiro, ela sempre vai achar que ela precisa de mais. É igual o tio Patinhas, lembra? Eles sempre queriam mais uma moeda. E esse texto está nos dizendo, não se enganem. Só existe um Deus, todos os outros são falsos deuses. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O coração do homem, ele pega coisas que são boas, coisas legítimas, e faz dessas coisas seus ídolos. Por exemplo, tem pessoas que pegam a carreira. A carreira é uma coisa boa. O emprego, o amor, os bens materiais, a família, e faz dela os seus bens últimos. O homem pega essas coisas e as diviniza como se fosse o centro da vida. Um ídolo é como um homem foca, é quando um homem ele foca na carreira de sucesso, no amor, nos bens, na família, na beleza, e acredita que quando alcançar todas essas coisas, ele terá proteção, segurança e satisfação. Quando você achar que você só estará protegido quando você tiver um emprego bom. Antigamente, hoje já não é mais tanto, as pessoas falam, você quer segurança? Preste o quê? Concurso. E o concurso público, por muito tempo, virou uma idolatria. Segurança. Eu só terei segurança se eu tiver uma boa aposentadoria, se eu tiver bens materiais, se eu tiver uma casa segundo os padrões que este mundo estabelece. Eu só estarei satisfeito se eu tiver essas coisas. Isso é ídolo, é idolatria. Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o teu coração, a imaginação, mais do que a Deus. Um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que caso você perca, você achará difícil continuar vivendo. Como podemos saber se nossos corações existem ídolos? Tem um autor chamado Timothy Keller, ele escreveu um livro chamado Falsos Deuses. Ele diz o seguinte, vai depender de como a gente vai lidar com as perdas, com as percas. Se nós vamos lidar com uma perda com pesar ou com desespero. O pesar é uma dor que existe fontes de consolação. Por exemplo, você perdeu o emprego. Você não vai se matar, porque você tem outras fontes de consolação. Você vai sentir um pesar, você vai ficar triste, mas você tem outras coisas que te consolam. Você tem família, você tem irmãos, você tem igreja, você tem o próprio Deus. Agora, o desespero, ele é inconsolável. E ele vem com a perda de algo que é último em sua vida. Por exemplo, quando o emprego é um ídolo e você perde o emprego, você já não consegue ver mais sentido para continuar vivendo. Por isso que algumas pessoas se matam porque perdem o emprego. Isso aconteceu no Brasil em 1929, com a crise do café. Vários fazendeiros se mataram. Na Espanha, em 2008, nos Estados Unidos, em 2008. A crise econômica. Então, como é que eu sei se o meu coração está cheio de ídolos? Como é que você lida com as perdas? Com pesar ou com desespero? Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração, se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido, eu estarei seguro. Em toda a Bíblia, nós vamos ver como as pessoas se relacionam com os ídolos. Elas se relacionam amando, confiando e obedecendo. As principais características de um ídolo é que eles são finitos, criados, instáveis, falsos e perecíveis. Quando Deus fala, amem somente a mim, não amem outros deuses, não tenham ídolos em seus corações, isso é um sinal de amor por nós, porque Deus sabe que todas essas coisas são perecíveis. Agora, Deus é eterno. Ele sabe que todas essas coisas são instáveis. Casamento é uma bênção, mas é instável.
Filho é uma bênção, mas é algo finito. Você pode perder o seu filho. Agora, Deus é eterno, inabalável e verdadeiro. Tudo que você tem hoje pode acabar. Você já pensou nisso? Tudo que você tem hoje pode acabar. A sua carreira, a sua beleza, os seus bens, a sua família, a sua honra, a sua saúde e até a sua vida. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 10, 37 e 38. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Você está amando algo, você está amando mais algo que é finito e passageiro do que algo que é eterno. Você tem uma inversão de valores. É isso que Jesus está dizendo. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, quando Deus fala para nós o amarmos acima de todas as coisas, Ele está preocupado conosco. Isso é amor. É como se Deus dissesse para nós, olha, eu quero que vocês amem aquilo que tem mais valor. E o que tem mais valor? Eu. Não há nada mais valioso do que eu. Então, me amem acima de todas as coisas. Porque se vocês amarem outras coisas além de mim, mais do que a mim, essas coisas vão acabar com vocês. Elas vão consumir vocês. Elas vão destruir vocês. É isso que um ídolo faz. Deuteronômio 6, do verso 4 ao 5, diz: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único. É o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aí eu pergunto para você, você tem amado a Deus? Você tem amado a Deus? Se existisse algo para medir o seu amor por Deus, qual é o tamanho do seu amor por Deus? Vocês se lembram quando Pedro traiu Jesus, negou Jesus? E Jesus vai restaurar Pedro depois da ressurreição. Ele se encontra com Pedro na beira da praia. E ele faz 3 perguntas para Pedro. Ele não perguntou, Pedro, você será fiel? Você não vai mais me negar, Pedro? Não foi isso que Jesus perguntou. Você irá guardar os meus mandamentos, Pedro? Não, não foi isso que Jesus perguntou. Você será firme com as atividades da igreja, Pedro? Você vai na escola bíblica, Pedro? Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Você tem amado a Deus? João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Como é que eu sei se eu amo a Deus? Se eu tenho procurado obedecer os mandamentos de Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Nosso amor por Deus, ele é autenticado por nossa obediência. Não se engane, se você não obedece a Deus, você está obedecendo, você está amando e confiando em um falso Deus. Não existe neutralidade. Se você não está amando a Deus, você está amando um falso Deus. Porque os nossos corações são inclinados para o amor. Se você não tem amado a Deus, você não tem obedecido a Deus, o seu Deus pode ser o conforto. Como que eu sei quando o meu Deus é o conforto? Bom, um dia como esse, que parece que vai chover. Aí eu olho e falo, bom, não é confortável sair na rua num dia desse. Então, entre o meu conforto e cultuar a Deus, eu fico com o conforto. É simples. Se o seu ídolo é o sucesso, você fará de tudo para alcançar o sucesso. Você vai passar por cima das pessoas, você vai desobedecer a palavra de Deus. Se o seu ídolo é a segurança, para eu me sentir seguro, eu tenho que ter um bom dinheiro aplicado, então você será avarento, você vai fazer de tudo para garantir a sua segurança. Se o seu ídolo é a beleza física, o corpo, você vai fazer sacrifícios
para ficar belo, segundo os padrões que você estabeleceu e que o mundo estabeleceu para você. Tem um documentário na Netflix de um fisiculturista. O que é um fisiculturista? Ó, a palavra. É alguém que cultua o corpo. A palavra fisiculturismo é alguém que cultua o corpo. Ele ganhou vários prêmios. Mr. Universo é o homem que mais ganhou prêmios. Sabe aqueles homens musculosos? E no documentário ele fala uma coisa interessante. Ele fala, eu queria mais. Sempre mais. Ninguém ainda ganhou dele na quantidade de prêmios que ele ganhou. E aí um dia, ele foi levantar um peso que era quase meia tonelada. Sabe o que aconteceu? Ele destruiu a coluna. O ídolo, ele vai te destruir. Ele te consome. E aí no documentário, ele ficou anos cadeira de roda, agora ele está com aquelas muletas. E ele toma 9 comprimidos para dor. Porque ele queria mais. Ele era o homem com o maior número de prêmios, não tinha mais partes no corpo dele a serem definidas. Estava todo definido, mas ele queria mais. Se o seu ídolo é a beleza, você sempre vai se sentir que falta algo. Que você precisa ficar mais bonito. Você vai obedecer todas as regras para alcançar a satisfação que o seu falso Deus lhe promete. Você vai fazer sacrifícios. Se você quer mais segurança, mais prazer, você vai amar, você vai confiar. Vocês se lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quantos aqui se lembram? É uma história que está no livro de Daniel. Esses 3 jovens, eles foram levados cativos para a Babilônia, eles eram escravos ali na Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, e convocou toda a nação para se prostrar diante da estátua. Todos tinham que adorar a estátua. E era uma estátua em homenagem a ele, ao rei Nabucodonosor. E aí teve o dia da grande festa. Era uma estátua enorme. E todo o reino da Babilônia foi convocado. E a ordem era o seguinte, na hora que tocar a trombeta, todos devem se prostrar diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram crentes. O que aconteceu? Tocou a trombeta. Imagina, irmãos, todo mundo ajoelhado, só 3 em pé. A gente entende um pouco disso quando nós estamos num culto como esse, alguém se levanta para ir no banheiro. Todo mundo vê, né? Entendeu, irmãos? Mas imagine, é bem isso. Imagine todos se ajoelharem, só 3 ficaram em pé. E aí, o rei Nabucodonosor ficou muito bravo, falou, eu vou jogar vocês numa fornalha. E o que aconteceu? Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18 diz, olha a resposta dos 3 jovens. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Mas Sadraque, você não é confortável dentro da fornalha, mas o meu Deus não é o conforto. E a vergonha que vocês estão passando, todo mundo está vendo, o meu Deus não é a honra, não é a segurança. Olha, mas vocês têm cargos importantes no reino da Babilônia, mas o meu Deus não é o status. Não existe nada prazeroso em ser jogado no fogo. O meu Deus não é o prazer. É isso que esses 3 jovens estavam dizendo. O nosso Deus é o Deus vivo. Então, se nós perdermos todas essas outras coisas, nós não vamos perder nada, porque o nosso maior tesouro ainda está conosco. Os falsos deuses, eles estão disputando com o verdadeiro e único Deus o amor do seu coração. Todos os dias. E Deus nos ordena a amá-lo. Mas você pode estar se questionando, eu não consigo amar a Deus assim, pastor. Eu não consigo amar a Deus como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não consigo. Então, nós vamos para o nosso segundo ponto, onde nós vamos aprender como nós podemos amar mais a Deus.
Em primeiro lugar, nós vimos que Deus nos ordena amá-lo. Agora, em segundo lugar, a Bíblia diz, o texto vai nos dizer, que Deus nos ensina como nós podemos desenvolver o nosso amor por Ele. Versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Deus está dizendo, amem, me amem de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. Agora eu vou dizer para vocês como vocês podem desenvolver o amor por mim. Deus está dando ao povo um método de ensino, uma pedagogia para desenvolver o amor. Deus vai dizer, sabe como vocês vão desenvolver o amor? Ensinando. Ensinem seus filhos. É o papel dos pais ensinar os filhos a palavra de Deus. Ensinem os seus filhos a amarem a Deus. E Deus diz, não apenas ensine, mas fale, converse sobre as verdades de Deus. Quando? Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Nosso amor por Deus vai se desenvolver através de disciplina. É isso que Deus está dizendo. Vocês têm que ter uma vida disciplinada. E não é só disciplina. Repetição. Vocês devem ensinar os seus filhos. Vocês devem falar sobre as verdades de Deus. Em todo o tempo, todos os dias. É hábito. O nosso amor ele é desenvolvido através de hábitos. E use todos os recursos visuais que você puder. Olha o verso 8 e 9. Também as amarrarás como um sinal na mão, como faixa na testa, e escreverá nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Os judeus, até hoje, eles têm uma fita de couro que eles amarram no braço, que é chamado de filactério. E filactério significa fortificação, proteção. E nesta fita de couro existem textos de Deuteronômio capítulo 6, escrito ali. Eles têm outra coisa que eles têm, é o tefilim. São duas caixinhas que eles colocam na testa. E dentro dessas caixinhas de couro tem também textos da palavra de Deus. E eles têm um outro objeto que chama o mezuzá, que é uma peça de porcelana que é colocada nos batentes, nas entradas das casas. E ali também tem os textos de Êxodo e de Deuteronômio escritos. E é visível no lar de um judeu. É um recipiente retangular, pequeno, e ele é fixado no lado direito da porta, no canto superior do umbral. Umbral significa na altura do ombro. E contém uma mensagem poderosa. E eles aprenderam isso lá atrás. Vocês devem falar, vocês devem ensinar, vocês devem fazer isso em todas as atividades da vida de vocês. Ao acordar, ao sentar-se para almoçar, ao andar pelo caminho e ao deitar. Em todo o tempo vocês precisam estar falando sobre as verdades de Deus. E vocês têm que usar também recursos visuais. Coloquem nos umbrais das portas, amarrem nas mãos e na testa. O que Deus está nos mostrando é que nós somos seres litúrgicos. O que isso quer dizer? O que é liturgia? Liturgia ela era uma palavra que ela era usada para descrever o serviço público, de um funcionário público. Era a atividade que aquele funcionário fazia para servir as outras pessoas. Liturgia tem a ver com rituais, com ações práticas, por meio de sinais, de gestos e palavras. Por exemplo, você realiza um ritual litúrgico todo dia, ao acordar. Cada um aqui acorda de um jeito, e sempre do mesmo jeito. Tem gente que só acorda depois que o despertador toca pela 5ª vez. Não é assim? Nós temos rituais ao acordar, ao almoçar. Você já viu gente que, na hora que vai pegar o arroz, o feijão, fala assim, não pode pôr o feijão em cima do arroz. Primeiro é o feijão, depois é o arroz. O que é isso? Liturgia. Tem gente que tem liturgia para tomar banho. Você sempre toma do mesmo jeito. Todas as vezes. Ao dormir. Eu tinha um amigo que ele só dormia de meia. Podia estar o calor que for.
Ele só dormia com meia nos pés. Tem gente que dorme de barriga para cima, de lado, em rede, no chão. São liturgias. O importante para nós é entender que as liturgias, elas moldam o nosso amor. Um exemplo. Você já ouviu uma música que era um tipo de música que você não gostava? Tipo música clássica, Beethoven, e era um tipo de música que eu não gostava, mas aí você se forçou e começou a ouvir aquela música todos os dias. E aí você passou a gostar da música? Já aconteceu isso com você? Você ouviu uma música que você não gostava na primeira vez que você ouviu, mas depois de ouvir ela várias vezes, você acabou gostando da música. Isso acontece com alimentação. Por exemplo, eu não suportava pão integral. E eu acredito que alguns de vocês também não gostam de pão integral. Mas daí eu comecei a comer, porque eu precisava comer e meu corpo estava pedindo, a farinha branca estava fazendo mal para mim. E o que aconteceu, irmãos? Agora eu amo pão integral e não gosto do pão branco. Hábitos. Eu não gostava de arroz integral, agora eu só quero comer arroz integral. Hábitos. Repetições. E o mundo sabe que o nosso amor, ele é moldado por liturgias, por repetições. Vejam as propagandas, elas sempre estão repetindo. Elas passam várias vezes no dia. Você vê elas nos outdoors. Escrevam elas. Eles sabem que o homem aprende por repetição, por hábito. Olha as novelas, as músicas. Tem música que é ruim, você começa a ouvir ela sendo tocada em tudo quanto é lugar. Você já se pegou cantarolando uma música ruim? Você fala, nossa, como é que eu estou cantando isso aqui? Por quê? De tanto ouvir, aquilo começa a impregnar na sua mente. Nossas liturgias, nossos hábitos, eles revelam a direção do nosso coração. Os seus hábitos vão revelar se você ama a Deus ou não. Imagine uma pessoa que ao acordar não lê a Bíblia, não ora nas refeições, não ouve ou não canta músicas que falam sobre a verdade de Deus, não tem conversas espirituais, não pensa sobre coisas espirituais e não visualiza as verdades de Deus. Consegue imaginar uma pessoa assim? É quase um ateu. E tem pessoas que frequentam a igreja que são assim. Não oram quando levantam, não leem a Bíblia, não oram para almoçar, não cantam músicas que falam sobre as verdades de Deus, não ouvem músicas, não têm conversas espirituais, não pensa em coisas espirituais, não visualiza as verdades de Deus, passa horas no Facebook vendo um monte de coisa, mas não vê coisas que estimulam a fé. O coração dessa pessoa provavelmente está tomado pelo amor aos falsos deuses. Conforto, sucesso, dinheiro, segurança, honra, status, prazer, beleza. Deus disse para Israel, vocês devem me amar intensamente. Vocês têm que me amar com todo o coração, alma, força e entendimento. Agora, como vocês vão fazer isso? Deus dá a orientação, vocês vão fazer isso ensinando, falando sobre as verdades de Deus, sentado em casa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar, amarrem uma faixa na mão de vocês, na testa de vocês, escrevam na porta, nos batentes, para que toda vez que vocês entrarem em casa, vocês se lembrem. Se vocês não fizerem isso, outras coisas vão tomar a atenção de vocês. O amor de vocês será direcionado para falsos deuses. James Smith, ele escreveu um livro que ele está revolucionando, ele tem trabalhado muito essa questão dos hábitos. O livro é Você é Aquilo que Ama. Olha o que ele diz, obviamente, 1h30 em uma manhã de domingo não basta para reabituar corações que são diariamente imersos em liturgias rivais. Precisamos aproveitar a oportunidade de cultivar liturgias voltadas para o reino ao longo da semana. A liturgia com L maiúsculo da manhã de domingo deve gerar liturgias menores que governam nossa existência durante o resto da semana. Ele está dizendo o seguinte, quando você vem para o culto, você participa de uma liturgia. Tudo que nós estamos fazendo aqui é uma liturgia. Então existe um momento que a gente abre o culto, tem a leitura do salmo, tem a oração, isso é liturgia. Só que se a sua liturgia
em relação a Deus, a única liturgia em relação a Deus é a de domingo, isso não vai moldar o seu coração. Ele está dizendo o seguinte, que a liturgia de domingo deve fazer com que liturgias menores surjam durante a semana na sua vida. Algumas pessoas reclamam da repetição de nossas liturgias. Alguém uma vez disse para mim, o culto de vocês é muito previsível. A gente já sabe a hora que vai ter a oração, que vai ter a oferta. É muito previsível, tinha que deixar o Espírito fluir. Né? Começa com pregação, depois tira a oferta, aí canta só no final. Pega um domingo, não, hoje não vai ter pregação, é só louvor. As pessoas reclamam de repetição, mas Deus falou, vocês vão me amar através de repetições. Raramente nós mudamos a liturgia do nosso culto. Nós começamos com prelúdio, confissão de pecados, salmo, leitura do salmo, músicas, oferta, leitura do catecismo. Por que o catecismo, gente? Repetição das verdades de Deus. Oração. Aí vem o sermão, a bênção apostólica e a música. As liturgias, elas são importantes para que nós fixemos as verdades de Deus em nosso coração. Aí eu pergunto, como que está a sua liturgia diária? Eu não quero saber o que você crê sobre Deus. Porque o que você crê pode não estar afetando a sua liturgia. Uma pessoa pode saber que comer brócolis, couve-flor faz bem para a saúde. Ela pode saber, mas não comer. Você pode saber tudo sobre Deus, mas o que vai moldar a sua vida é a sua liturgia diária. Como que é quando você acorda? Você já acorda igual um boi doido, sai igual um maluco para a rua, vai trabalhar, não fala com Deus, não se reveste da palavra de Deus. Como que é a sua liturgia? Os discípulos, quando eles tiveram uma dúvida sobre a vida espiritual, sabe o que eles pediram para Jesus? Jesus nos ensina o quê? A orar. Como que é a tua liturgia diária? Como que é na hora do almoço? Os puritanos, século 16, 17, 18, eles tinham um hábito de orar na hora das refeições. Eles, por exemplo, se eles fossem comer e na refeição ali tinha carne, por exemplo, um bife, eles oravam agradecendo a Deus. Deus, te louvamos por todos os animais que morreram para que nós fôssemos alimentados. Te louvamos pelos agricultores que plantaram, que suaram para que essas batatas, essas cenouras chegassem ao nosso prato. Eles entenderam aquilo que a Bíblia diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo isso para a glória de Deus. Como que você é no seu dia a dia? Como que a sua liturgia está impregnada das verdades de Deus? Porque se ela não está impregnada das verdades de Deus, está impregnada com liturgias rivais. E o seu coração está sendo moldado para outras coisas. Se você só ouve músicas seculares, se você só fala sobre as coisas deste mundo, se você não canta as coisas de Deus, não dá graças pelas coisas de Deus, não ora, não lê, se os teus olhos não estão sempre voltados para as coisas de Deus, você não vai amar a Deus. É isso que Deus está dizendo. Você vai amar outras coisas, você vai amar a segurança, o status, o sucesso. Você já viu uma pessoa que ela está focada numa coisa? Por exemplo, a pessoa que quer casar, ela só pensa nisso. Tudo gira. Ela só vai ver isso no celular. Ela só vai pesquisar coisas sobre casamento. Como que é o docinho. Quem faz o melhor docinho. Quem tem o melhor penteado. Onde que a gente faz maquiagem. Só vai falar disso. Uma pessoa que o foco dela é ter filho. Ela só vai pensar e falar nisso. Vocês estão entendendo? Se nós não trabalharmos o nosso coração para nos forçarmos a pensar nas coisas de Deus, nós não vamos amar a Deus. Olha o que diz Efésios 5, 18, 20. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aí você fala, olha que bonito, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Mas como nós fazemos isso? Aí o texto continua. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando entre si
sobre o jogo do Palmeiras. É isso? Eu fico bobo de ver, irmãos, quando acaba o culto. Qual é o assunto dentro da igreja? É tudo menos sobre Deus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Não é gritando aleluia. Não é pulando. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? É hábitos, repetição, diários. Colossenses 3, 16, 17 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como? Ele vai dizer: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, tudo, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que vocês forem fizer, façam em nome do Senhor. Pensando, você pega os seus filhos na escola, no carro ali, faça em nome do Senhor, vai falando sobre a palavra de Deus, põe uma música no som do seu carro que fale sobre as verdades de Deus. Em todos os momentos, ao acordar, ao levantar. O que nós lemos no Salmo 1 hoje? Meu prazer está na lei do Senhor e nela o quê? Medito de dia e de noite. E quem faz isso será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham. Deus diz para você nesta noite: você deve me amar intensamente, com todo o coração, alma, força e entendimento. Agora, como você deve fazer isso? Você só vai me amar intensamente se você ensinar e falar sobre as verdades da minha palavra, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, usando todos os recursos que você puder. Os judeus amarravam algo na mão. Sabe o que está na nossa mão diariamente? Todos os momentos quase da nossa vida? O celular. O que está moldando o nosso coração? Escrevam nos batentes das portas. Escrevam nas portas. Se você não fizer isso, outras coisas vão tomar o teu coração. Olha o que diz Salmo 119, 47 e o verso 97. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Aí ele vai dizer, como ele faz isso? Como eu amo a tua lei? Não adianta você dizer que ama a palavra de Deus, mas você não lê a palavra de Deus, não tem vida devocional. Eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Você tem que estar impregnado, senão você não vai amar. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Colossenses 3, do 1 ao 3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento onde? Nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Diz para mim nesta noite, quais são as suas conversas? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem falado? E eu te direi se você ama a Deus ou não. Simples. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões? Quem aqui conhece? História conhecida, né? Daniel foi lançado numa cova cheia de leões famintos por causa da sua fé. O que fez com que Daniel permanecesse firme, fiel a Deus? Ele tinha uma liturgia. Uma liturgia que moldou o coração dele a amar a Deus acima do conforto. Daniel, dentro da cova, não é confortável. Mas o meu Deus não é o conforto.
Daniel, você vai perder a sua carreira, você tem um cargo importante. O meu Deus não é a carreira, não é o sucesso. Você vai ficar sem dinheiro, Daniel. Você não é seguro dentro da cova dos leões, mas o meu Deus não é a segurança, não é a honra, não é o status, não é o prazer. Daniel, ele era moldado por uma liturgia. Olha, Daniel capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como que costumava fazer, hábito. Vocês estão entendendo? Que o hábito vai moldar o coração de vocês? É através dos hábitos. E você já sabe o final da história. Daniel foi livre da boca dos leões. Mas nós temos na história da igreja vários irmãos nossos que não foram livres. Vários irmãos nossos foram comidos pelos leões. E por que eles preferiram ser comidos pelos leões? Porque eles amavam o Deus vivo e verdadeiro. Alguns foram queimados vivos, torturados até a morte. Essa semana nós vimos um vídeo de um adolescente de 16 anos, ele ficou preso 11 meses. E ele foi torturado por sua fé no Uzbequistão. Alguns de vocês viram esse vídeo do menino, 16 anos, 11 meses preso, torturado todos os dias. Os guardas vinham na cela e enfiavam agulhas debaixo das unhas. Agora, isso não é lá do tempo passado, é dos nossos dias. Você consegue imaginar nossos filhos tendo um tipo de fé como essa? Sabe por que eles não têm? Porque nós não ensinamos. Nós não moldamos os corações deles. Os nossos filhos são moldados por celular, por jogos, por Facebook, por videogames. É isso que está moldando o coração dos nossos filhos. E se vier uma perseguição, você acha que o seu filho vai resistir? Ser torturado por 11 meses com agulhas debaixo das unhas, sem abandonar a fé? O que está moldando os nossos corações, irmãos? Veja o apóstolo Paulo, Atos 20, 22 ou 23. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Oh, que legal, Paulo, você está indo fazer uma viagem para Jerusalém. Sim, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Mas Paulo, se você sabe que vai ter prisões e sofrimentos, por que você está indo? Aí ele responde, verso 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora, você acha que Paulo tinha um amor assim, por Deus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem participar dos cultos? Se a única liturgia voltada para Deus que você tem é no culto e ainda você falta do culto, você imagina como fica o seu coração. Você não vai amar a Deus, você vai amar o conforto, porque no dia que estiver chovendo, você vai falar, é mais confortável ficar aqui do que ir no culto. Deus diz para você nessa noite, você deve me amar intensamente, com coração, alma, força, entendimento. E como você deve fazer isso? Ensinando, falando sobre as verdades de Deus. Quando? Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Use recursos visuais. Mas já vou logo adiantando para você. Não será fácil. Não será fácil. E tem mais. Você vai falhar. Nós vamos falhar. Israel falhou. Deus falou tudo isso para Israel. Israel, me ame de todo o coração e faça dessa forma, através de hábitos. Capítulo 6 de Deuteronômio, né? Agora, olha capítulo 31, verso 20. Deus diz, eu farei vocês entrar na terra que jurei dar aos seus antepassados. Uma terra que produz leite e mel, prosperidade, com fartura. Lá
falando do povo, eles tornarão prósperos, comerão à vontade, engordarão. Olha aí. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. Deus deu todos os recursos para o povo e mesmo assim eles fizeram errado. Isso não acontece às vezes com a gente? Acontece. Mas havia uma promessa para o povo de Israel. Olha o Deuteronômio capítulo 30, verso 6. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. Nós vamos amar a Deus através dos hábitos, das nossas liturgias diárias, mas nós vamos amar a Deus se Deus transformar os nossos corações. Se Deus fizer uma circuncisão no nosso coração. E Deus promete, Ele diz, eu vou transformar o coração de vocês para que vocês me amem. Isso era uma promessa. Agora, como que eles se lembrariam da promessa? Quando Deus nos dá uma promessa, nós precisamos ter algo que faça com que nós nos lembremos da promessa. O verso 9 do capítulo que nós lemos diz, escreverás onde? Nos batentes das suas casas e nas tuas portas. Vocês vão escrever a minha palavra, o que vocês devem guardar nos batentes e nas portas. Por que nos batentes e nas portas? Vocês se lembram de que o povo de Israel ficou cativo no Egito? Deus está falando para eles, não fazia muito tempo, fazia 40 anos só que eles tinham saído do Egito. E como que eles saíram do Egito? Como foi a última praga, a morte dos primogênitos? E Deus disse para eles, olha, para que vocês não morram e vocês sejam libertos, vocês vão matar um cordeiro, pegar o sangue e passar onde? Nos batentes das portas e nas portas. E vocês vão comer o animal. Isso está em Êxodo 12, 7. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerão o animal. O que esse texto está nos mostrando, irmãos? Que nunca mais um batente de uma porta foi algo comum para o judeu. Todas as vezes que eles olhavam para um batente, eles lembravam. Deus nos livrou do Egito. E como? Através do sangue do cordeiro. Todas as vezes que eles entrassem em casa, eles se lembrariam de que eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Deus libertou eles da escravidão através de um batente cheio de sangue, o sangue de um cordeiro inocente. É como se Deus dissesse, olhe para o batente e lembrem-se, vocês não fizeram nada, eu tirei vocês do Egito. Vocês estão vivos, não porque vocês são bons, mas por causa do sangue de um cordeiro inocente. Agora, Deus nos deu um batente? Não. Deus não nos deu um batente. Mas Deus diz para nós nesta noite, olhe para a cruz e veja ela toda ensanguentada com o sangue do meu filho, o cordeiro perfeito. Isso vai fazer com que vocês se lembrem de que eu amo vocês e que eu transformo o coração de vocês para que vocês me amem. Deus nos deu um batente? Não. O batente é só para os judeus. Por isso que a gente não amarra na mão o filactério. Isso aí é para os judeus. Deus não deu para nós um batente. Nós não precisamos amarrar um filactério nas mãos, na cabeça. Nós não temos que escrever nos batentes das nossas casas. Não, Deus não nos deu um batente. Mas Ele nos deu o pão e o vinho. O pão e o vinho. Lucas 22, 19 e 20 diz, Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E Paulo vai dizer, todas as vezes que vocês se reunirem, hábito. Eu não sei por que a ceia não é todo domingo, mas isso aí é para outro dia. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Deus não te deu um batente, mas Ele te deu o pão e o vinho. Deus não nos deu uma porta banhada em sangue,
mas nos deu pão sobre a mesa, o pão que lembra que o corpo do nosso Jesus foi dilacerado. Deus nos deu o vinho para que nós nos lembremos que o sangue de Jesus foi derramado por nós. Esta mesa está aqui para nos fazer lembrar. Olha o hábito, olha a liturgia aqui, irmãos. Deus, Ele sabe como moldar o nosso coração. Ela está aqui para nos fazer lembrar que Deus nos livrou do cativeiro. Não do cativeiro do Egito, mas do império das trevas. Os falsos deuses, eles têm falsas promessas. Eles nos prometem satisfação, mas quando nós nos envolvemos com os falsos deuses, ao invés de ficarmos satisfeitos, nós somos consumidos vivos, até não restar nada em nós. Agora Cristo não. Cristo é o verdadeiro Deus, e Ele nos diz: comam de mim, e nunca mais vocês terão fome. Vamos orar?